Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 6 de março, primeiro domingo da Quaresma. E hoje o evangelho para a nossa meditação é Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 13. Naquele tempo Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, meditando este texto de hoje, vamos contemplar este combate de Jesus, que, segundo a Sagrada Escritura, dura 40 dias. O número 40 na Bíblia tem muitos significados. Pode significar a vida inteira. E, claro, a nossa vida é uma vida inteira de combate. Não é que há um dia ou outro de combate, mas todos os dias vivemos este combate, né? Um combate que é necessário, dizia inclusive os monges do deserto em muitos apoftegmas. Santo Antão, por exemplo, dizia que quem não combate e quem não enfrenta o combate não é digno da salvação. Porque o combate é algo necessário para provar o homem e para ver o tamanho do homem e a solidez, né, daquilo que ele vive, a solidez dos seus valores. A tentação faz parte da vida e todo grande homem experimenta a tentação. Ela é necessária. Quem não sofrer tentação, repito, não terá salvação, dizia Santo Antão. O coração do homem, diziam os padres antigos da igreja, numa espécie de metáfora, é o grande campo de batalha, onde o demônio procura a todo custo tomar o coração do homem. Neste tempo de Quaresma, somos convidados a viver estes combates, para poder passar da escuridão para a luz e do pecado para a graça. Este combate acontece dentro de nós, mas ele é necessário para que o homem encontre a transformação. Evagrio Pontico dizia que o homem deve enfrentar 8 nações para poder chegar à Terra Prometida. E falava das 8 doenças da alma. Santo Agostinho, por sua vez, dizia: o homem só sabe se é livre ou não à medida que ele é tentado. Pois bem, interessante que o texto começa dizendo: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Começa a fazer referência ao Jordão, porque lá no Jordão, a voz que veio do céu dizia: Este é o meu filho amado. E é justamente sob a identidade de Jesus que o demônio vai agir. Ele quer saber ou quer que Jesus fique confuso. Aliás, o texto fala de diabolos, quer dizer, aquele que divide, que estraçalha, que quebra o coração do homem, quebra as decisões do homem, aquele que coloca dúvida nas decisões do homem. Então é este diabo que será enfrentado por Jesus. Porém, Jesus, cheio do Espírito Santo,
e alimentado pela palavra, citará a palavra várias vezes como escudo para lutar contra esta força do mal. Jesus foi ao deserto, né? É interessante dizer que o deserto também é necessário para que o homem continue sendo homem. Precisamos ter momentos de desertos, momentos em que nós escolhemos ficar sozinhos para encontrar a Deus de maneira mais profunda e para mergulhar em nós mesmos. O deserto não é um lugar, o deserto é uma condição de solidão, de silêncio e de oração. A vida sem desertos é um desastre, já que o deserto é desintoxicante. 40 dias pode significar toda uma vida vivendo no deserto, vivendo com um coração que sabe silenciar, que sabe viver em oração e que sabe viver a solidão. Jesus do deserto encontrará o homem decaído, Adão, e o libertará para transportá-lo ao paraíso. E entrando no deserto, Jesus transformará o deserto em paraíso. Pelo pecado, Adão transformou o paraíso em deserto. Agora Jesus, pela graça, transformará, digo melhor, o deserto em paraíso. Então estamos diante de um texto muito belo, e um texto que nos toca profundamente, porque as tentações de Jesus são também as nossas. Os santos padres da igreja dizem: Jesus foi tentado porque, como homem, né, tendo natureza humana, era necessário que fosse tentado para nos mostrar com que armas poderemos vencer o demônio. Pois bem, são três tentações que procuram minar a consciência de Jesus sobre ser filho de Deus ou não. A primeira tentação é: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Na verdade, o texto apresenta dois tipos e dois modos de ser humano, de ser gente, de ser pessoa. Poderemos ser alguém que transforma as coisas o tempo inteiro e imagina que subjuga o mundo e que o mundo está a seu serviço, e muda inclusive a finalidade e a natureza das coisas ao seu bel prazer. Este é um tipo de homem. E o segundo é aquele que diz: o homem não vive somente de pão. O homem tem muitas outras fomes, muitas outras sedes e muitas outras esperanças e muitas outras buscas. O homem que se entrega à providência divina. A segunda tentação é o demônio que apresenta por um instante todos os reinos do mundo e diz: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim. Interessante, aqui é uma mentira, né? O demônio é o pai da mentira. Ele quer fazer Jesus pensar que ele comanda todas as coisas, mas o mundo está nas mãos de Deus. Orígenes dá uma interpretação interessante e diz que o demônio não teria mostrado cidades nem países, teria mostrado com que artifícios ele comanda as pessoas e com que artifícios ele tem muita gente subjugada no pecado, vivendo de maneira desastrosa, sofrendo, como ele consegue dominar, amarrar as pessoas. E assim ele teria mostrado a Jesus que se fazia dono das pessoas e das coisas através das suas artimanhas. E ele disse: eu posso lhe dar tudo isso se você decidir, prostrado diante de mim, me adorar. Tudo será seu. Interessante, eu digo sempre que a palavra adoração vem do latim ad os, não é? Ele dizia abaixar-se, inclinar-se ou aproximar-se com a boca. Ad é aproximar-se, os é boca. Quer dizer, aproximar-se com a boca, criar intimidade com alguém. E Jesus disse: não, a minha intimidade não é contigo, a minha intimidade é com o Pai do céu. E somente diante dele eu me prostro. Então é muito interessante essa parte do Evangelho, porque nos questiona sobre diante de quem nós nos prostramos, diante de quem nós nos dobramos realmente, e diante de quem nós colocamos toda a nossa esperança.
Adorarás o Senhor teu Deus, disse Jesus, e só a Ele servirás. Quer dizer, que enganação. Quer dizer que para ter alguma coisa, eu terei que adorar o demônio, terei que me prostrar diante dele? É uma grande enganação, não é? Embora, na vida prática, muita gente faça pactos com o demônio para ter alguma coisa. Depois, no último momento, o demônio levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Porque a Escritura diz que Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. Este é o homem do espetáculo. É o homem que precisa ser visto por todos, que precisa ser aplaudido, que precisa ser observado o tempo inteiro. A carência que precisa de respostas. O homem que pula do templo para ser segurado por Deus. O homem que manipula a religião. O homem que manipula Deus e que manipula o sagrado ao seu bel prazer. Então estamos diante de três grandes tentações. A tentação de querer não só satisfazer todos os desejos e vontades, mas inclusive mudar a natureza das coisas. Há muitas pessoas hoje lutando para mudar a natureza das coisas. E não é esse o caminho. Segundo, o homem novo, então o homem novo é aquele que vive e se alimenta da palavra de Deus. Segundo, o homem novo é aquele que se prostra diante de Deus somente, que adora a Deus e nada o escraviza, nada o prende. E o homem novo é aquele que não faz da religião um espetáculo, um teatro, mas busca fazer da religião um encontro precioso, íntimo com Deus, espaço de transformação e de vida nova. A primeira leitura e a segunda leitura trazem também mensagens muito interessantes. A primeira leitura apresenta a memória do povo de Deus. É interessante como Moisés pede que as pessoas rezem, não é? Ele diz o seguinte, eu até vou voltar à leitura para contemplar com vocês, não é? Então, Moisés diz o seguinte, vejamos o texto. Ele diz: dirás em oração, na presença do Senhor, meu pai era um arameu errante, quer dizer, tratando de alguém que viveu há muitos anos atrás, mas meu pai, quer dizer, há uma maneira de contemplar a história, contemplar Deus na história e eu, a minha pessoa, fazendo parte desta história de salvação do povo de Israel. E o texto, veja como é muito interessante, desceu do Egito com um punhado de gente e ali viveu como estrangeiro, meu pai, né? E aí o texto mais abaixo diz, os egípcios nos maltrataram, quer dizer, fala como se ele estivesse no meio, nos maltrataram, eu estava lá também. Veja que memória refinada, fina da sua história, do povo de Deus. O povo de Deus tem uma memória muito bela sobre a sua história de fé e como Deus intervém na história daquele povo e na história das pessoas também. E diz o texto, os egípcios nos maltratavam, nos oprimiam, e nós clamamos ao Senhor. E o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa opressão, nossa miséria e nossa angústia. É muito belo, porque o autor do texto pede que a comunidade se coloque como se aquela palavra fosse ou tivesse acontecido com aquele povo. Então, quando nós participamos da missa, a palavra de Deus não é uma palavra morta, é uma palavra na qual nós devemos nos incluir sempre. Esta palavra é para mim, essa história é a minha história também. Muito bem. E na segunda leitura, do mesmo jeito, se pede que o povo de Deus, a igreja, reafirme a sua fé, crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Então, se de um lado, no Evangelho, nós devemos dizer não ao demônio, por outro, na primeira leitura e a segunda, nós somos convidados a dizer sim a Deus, a proclamar a nossa fé. Não basta dizer não ao demônio, é preciso dizer sim a Deus. Amados irmãos e irmãs,
possamos hoje guardar esses textos no coração e refletir sobre estas coisas. As 3 grandes tentações: mudar as coisas ao meu favor ou ao meu bel prazer, mudar a natureza das coisas. A segunda tentação é a tentação de poder, e o demônio sabe seduzir, inclusive muitas vezes ao longo da história procurou seduzir a igreja. Por último, usar o amor de Deus buscando proveito próprio. O deserto simboliza sempre a saída do Egito, a vitória sobre o mal, e também um tempo de peregrinação e ao mesmo tempo de purificação e de vida nova. Que a Quaresma seja tudo isso para nós: tempo de renovação espiritual, tempo de vida nova no Senhor. Desejando a todos um ótimo domingo, abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz e bem para todos.